Fala, meus filhotes de Walter Minhoca, quem fala Triclada de Pressão, trazendo pra vocês 5 pontos, 5 coisas que já melhoraram com o Jorge Sampaoli e que nós podemos analisar do jogo de ontem entre Flamengo e Ñublense. 3-0 Flamengo, isso mesmo, estou anulando a anulação absurda do gol do Everton Ribeiro. Então, vamos lá pra análise. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal pra ajudar a aposta. Antes de mais nada, tenho que falar pra vocês que a análise do jogo, eu já me animei, já me iludi completamente. Já, tô completamente iludido, óbvio. Começou a ditadura da calvície. O Flamengo já apresentou melhora em várias partes do jogo, com pouquíssimos treinamentos, se não me engano foram 2 ou 3 só. Só que aquilo, mudança de mentalidade, mais motivação e principalmente posição no campo, são coisas que na hora você consegue já virar uma chave e ver melhores. Claro que não foi excelente, o segundo tempo foi bem abaixo, o time parece que cansou. Né, Juan? Deu 40 dias de férias pro time tá voando enquanto tá todo mundo cansado. Tô esperando. Porque tá todo mundo voando e a gente continua cansado. Mas assim, o jogo foi muito bom. O Flamengo teve muito domínio de jogo, teve muito domínio da bola, cedeu pouquíssimas finalizações, teve o controle do jogo o tempo inteiro, teve vontade de atacar o tempo inteiro. Foi um time extremamente ofensivo, mesmo com 3 zagueiros, que é aquela questão que eu falei, que 3 zagueiros, se botasse em campo, se a formação no papel fosse igual, então o 4-4-2 do Vitor Pereira não tomaria 11 gols em 3 jogos, que foi a mesma escalação que o Dorival Júnior ganhou tudo ano passado, tomando 5 gols em 13 jogos. Então é muito mais do que você propõe no jogo, é muito mais do que você faz com essa formação, porque o futebol não é estático, não é Brasfoot. Então nós observamos ontem um time com 3 zagueiros completamente diferente do Vitor Pereira e do Paulo Souza. Completamente. Não tinha nada, zero semelhança com o time dessas 2 pragas que pousaram aqui no Flamengo e infelizmente nos custaram bastante tempo e alguns títulos. Em top 5 das coisas que mais mudaram, que mais melhoraram, já com o Sampaoli chegando. Número 5 foi a marcação alta, que foi extremamente bem executada. Mesmo com o Flamengo tendo 2 jogadores de ataque que não são os mais velozes do mundo, o Pedro não é muito veloz, o Gabigol não está muito veloz. Mesmo assim, eles começaram a pressão lá em cima, muito pautado naquilo que muita gente já havia falado, que a pressão do Sampaoli, ela não necessariamente busca roubar a bola de fato no primeiro momento, no primeiro combate, mas ela serve principalmente para direcionar para onde o time quer que aquela saída de bola vá. E funcionou perfeitamente. Muito difícil o Ñublense conseguir sair tocando, conseguir sair jogando e criar alguma coisa que chegasse pelo menos na intermediária. Porque como funciona isso? O Flamengo, principalmente o Pedro e o Gabigol, vão pressionando, por exemplo, da direita para a esquerda, ali, e pressionando, marcando as linhas de passe que vêm para as costas dele. Quando eles começam a fazer isso, o time já se posiciona acompanhando e vindo para esse lado esquerdo que fica aberto e sai das costas dele. E com isso, como a bola tá ali com os zagueiros ou com o goleiro, muitas vezes aconteceu isso com o goleiro do Ñublense, ele acaba que não vai ter a confiança, não vai ter a capacidade, não vai ter a técnica para conseguir um passe genial. Às vezes vai conseguir um passe genial, não aconteceu nesse jogo, mas às vezes pode ser que aconteça? Pode, é uma coisa que acontece sim nesse tipo de esquema de jogo e acaba ficando a zaga um pouco exposta. Mas eu não vejo isso como problema, porque com 3 zagueiros a recomposição é bem rápida, a recomposição foi legal em vários momentos do jogo. Então, o que aconteceu, o que funcionou muito bem foi essa pressão direcionada. O goleiro ou algum zagueiro Ñublense tentava um lançamento mais longo para o lado do campo que estava lotado de jogadores do Flamengo. E com isso, na rebatida sempre sobrava para o Flamengo, ou então só caía no peito mesmo do zagueiro, ou então no volante, e a gente começava a armar. Isso foi excelente. E além disso, também tivemos algumas roubadas de bola lá em cima, porque o time é muito mais intenso do que o Vitor Pereira propôs a qualquer momento, que era um time super apático. Então foi uma questão muito animadora, principalmente quando o time pegar mais esse estilo de marcação-pressão. Eu acho que vai dar muito certo com os jogadores que nós temos. Número 4, das coisas que melhoraram já com o Sampaoli, triangulações. Voltamos a vê-las com vontade, voltamos a ver o time buscando essas triangulações para envolver a zaga adversária, para tentar sair na cara do gol. Tivemos algumas boas triangulações pelo meio, que era uma coisa que havia faltando muito. Tivemos boas triangulações pelas pontas também, que era uma coisa até que não deixou de ter tanto, mas que era um futebol mais individual mesmo, porque não tinha tanta essa vontade de fazer triangulações. Triangulação, cara. Tu vai fazer uma triangulação, você vai envolver o adversário, ainda mais com a qualidade de passe que esses caras têm. Nós temos muitos craques técnicos no time, no elenco. Não aproveitar isso, você tem que ser muito burro, ou pior ainda, você tem que ser o Vitor Pereira, que é burro, talvez mal intencionado e agora milionário por causa do Flamengo. Mas enfim. Através dessas triangulações, inclusive, rápidas, que nós criamos diversas jogadas durante o jogo, poderíamos ter feito um placar mais elástico se tivessem mais treinamentos,
e o time tivesse mais acostumado com essa nova face do jogo, que era uma coisa muito presente com o Jorge Jesus. Porque é nisso que muita gente tinha medo da questão do jogo posicional, porque o que deu certo foram os jogos funcionais do Dorival e do Jorge Jesus, mas acaba que a questão é toda se é bem executado ou se é mal executado. O jogo posicional do Sampaoli foi bem executado, e geralmente é bem executado, porque ele é um bom treinador, diferente de quem vocês já sabem. E teve muitas nuances disso. O time não ficou estático, porque jogo posicional não é para você ficar estático. Nós tivemos muitas triangulações para abertura de espaço. Isso funcionou bem demais e eu estou muito animado para essa confirmação de que o time vai ser ofensivo, vai buscar triangulações, vai jogar pelo meio também, que é uma característica que basicamente só o Flamengo tem no Brasil, porque nós temos meias excelentes, como Arrascaeta, Everton Ribeiro, ou jogadores criativos que não são meias, como o Gerson, como o Gabigol saindo, como o Ayrton Lucas fechando. Então, é uma variância do jogo que precisava. O jogo estava muito de uma coisa só. A bola só ia para Ayrton Lucas, para fazer ultrapassagem, para ele tentar criar alguma coisa e tentar cruzar para o Pedro. Agora nós temos um leque de opções no ataque. Isso é importantíssimo para furar defesas, principalmente defesas que estejam muito, muito, muito fechadas, que não foi o caso do Noblense ontem, que não ofereceu muita resistência. Número 3, e essa que eu vou ficar feliz demais de falar, Thiago Maia e Gerson melhoraram demais no esquema novo. Eu juntei os dois volantes porque os dois volantes vinham péssimos durante o ano, horrorosos. Thiago Maia parou de participar da saída, Gerson errando tudo que fazia, tudo que tentava. Ontem o Gerson errou 2 passes de 50, de 49 mais precisamente. Voltou a oferecer bastante combate, voltou a oferecer aquele incômodo no calcanhar dos jogadores. Não faltou os óbvios, mas daquela pressão no adversário para perder a bola, para roubar a bola, ou para dificultar um passe, para o passe sair machucado. E isso foi por causa do sistema. O Vidal tem entrado, liberou o Gerson. E o Gerson com mais liberdade é uma característica que o Sampaoli ama o Gerson. Mas o Sampaoli aproveitou demais as características ofensivas do Gerson, somados com a capacidade de marcar que ele tem. Mas é óbvio para qualquer um que olha no campo. O Gerson é melhor com a bola no pé do que marcando. Então nada mais justo do que você oferecer formas de você potencializar essa questão. E foi muito isso que a gente viu. Foram formas de aumentar o potencial do jogador, de tentar chegar ao máximo do que o jogador pode render em cada função do campo. E isso foi uma coisa que me impressionou bastante. Porque isso é um teorema do jogo funcional, né? A gente tem que focar nas características individuais. Não, mas teve um jogo posicional, mas também bastante focado no que o jogador pode oferecer, no que o jogador tem a capacidade de oferecer para o time da melhor forma. Então o Vidal entrou ali, liberou o Gerson, conseguiu dar mais liberdade para ele. Ele apareceu várias vezes no ataque, não está 100% tecnicamente ainda, cabe ressaltar. Porque se ele tivesse, ia ser uma goleada ontem. Porque ele foi muito acionado no jogo, ele tentou demais no ataque, mas com o tempo, com certeza, o cara é craque de bola. E o Thiago Maia tendo uma ajuda, que não tinha tanta do Gerson, tendo a ajuda do Vidal, que nem foi tão absurdamente bem assim, foi bem só, mas aumentou a capacidade defensiva do Thiago Maia. Porque ele não consegue fazer aquela recomposição de 2 homens que o João Gomes fazia, conseguia ocupar 2 espaços simplesmente com força física, com a velocidade. Ele não consegue, só o João Gomes consegue. Não dizendo que precisa jogar sempre com os 3 volantes, mas isso foi uma coisa que funcionou muito bem ontem. Não sei como vai ser com a Arrascaeta voltando, não sei como vai ser com o Bruno Henrique em campo. Não sei, mas isso funcionou. E os nossos volantes voltaram a jogar futebol, porque estava uma coisa catastrófica. O futebol que estava apresentando era uma coisa horrorosa. Eram os 2 piores do time para mim, assim, junto com o Davi Luiz. Número 2 que mais melhorou, e essa vai te impressionar de não ser o número 1, Marinho. Eu falei ontem, antes do jogo, quem viver verá. Esse é o renascimento do Marinho no futebol. E o nascimento, a estreia do Marinho de verdade no Flamengo. O que ele jogou foi brincadeira. Errou muita coisa? Errou algumas coisas? Errou. E ele sempre vai errar. Ele é um jogador de tanta intensidade que ele vai tentar 100 jogadas no jogo. Enquanto a média de todo mundo, sei lá, é 40 jogadas no jogo, mas ele vai tentar 100. Porque ele tem essa intensidade. E algumas ele vai errar mesmo. Acontece, ele vai errar. Mais ou menos que nem o Gabigol. E o Marinho. E o Marinho ontem marcando foi sensacional. O cara tava cobrindo o campo inteiro, tava jogando muito. E deu 2 assistências, que é aquilo. Bola parada quando o Marinho tá em campo, dobra o perigo quando é o Flamengo. O Marinho se cruza, fechando. É muito perigoso. O Flamengo fez muito gol assim. Aquele time B do Flamengo que jogou brasileiro fez tanto gol com o Marinho cobrando escanteio, que é brincadeira. E isso é mais uma etapa do jogo. Você pode observar. Quando o escanteio era do lado direito de ataque,
e o Marinho ia cruzar fechado, o cruzamento era direto. Ou então a falta que foi perto do escanteio, que foi o lance do gol do Pedro. Cruzou direto. Quando era do outro lado, aí nós tivemos jogadas organizadas, jogadas ensaiadas, que também uma delas quase foi gol logo no início do jogo. Mas você vê que o São Paulo realmente identificou essa questão da bola parada, já conhece o Marinho, mas ele sabe que o Marinho é muito capaz ali, viu os jogos do Flamengo, viu que aquilo ali era um perigo constante e não quis fazer jogada ensaiada para aquele lado, salve uma ou duas vezes. Geralmente, daquele lado, era bola direta na área. E isso é interessantíssimo, é muito maneiro. Mostra que o cara realmente conhece a característica dos jogadores, a característica do elenco. E eu sabia já que o Marinho com mais liberdade, o Marinho ia ser o desafogo na velocidade. Então, o Marinho, se ele tem muito campo, ele vai brilhar, porque ele é muito veloz. Ele é técnico, por mais que falem que não. Ele só é um pouco... Digamos que ele poderia ser mais inteligente na hora de tomada de decisões. Mas é um jogador muito incisivo, muito ofensivo. Ele tá sempre oferecendo perigo ao adversário. E foi excelente. Se recuperarmos o Marinho, é um reforço e tanto para a continuidade do Flamengo esse ano. Mesmo que não seja titular sempre, mesmo que não seja titular nunca, só seja entrando durante os jogos, é uma peça importantíssima para as ambições do Flamengo, principalmente na parte. E a número 1 aqui mais melhorou não foi o Marinho, por incrível que pareça, foi a saída de bola do Flamengo. Ai, que coisa maravilhosa da saída de bola. Eu não sei se é porque a saída de bola do Vitor Pereira era a pior coisa que eu já vi na minha vida inteira, ou se porque essa saída de bola tá boa mesmo, ou se as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. A saída de bola do Vitor Pereira era com 3 zagueiros também. Olha a diferença aí que faz. Chama com 3 zagueiros é tudo igual. Não é nem um pouco igual, não poderiam ser mais diferentes um do outro. 3 zagueiros saindo com a bola, usando o goleiro muito bem, e é por aí que as semelhanças param. Enquanto o Gerson e o Thiago Maia saíam, e eles saíam numa linha de 5, com jogadores de meio se aproximando, e ficava um buraco ali, uma saída de bola horrorosa, os jogadores volantes ficaram como volantes, olha que maravilha. E com 3 jogadores no meio de campo para fazer a saída, com 3 zagueiros voando, e com os laterais, no caso o Marinho, que jogou praticamente de lateral direito, a ala ali, mas só que descia bastante também, e o Ayrton Lucas mais lá na frente, mais na intermediária. E a saída de bola funcionou maravilhosamente bem, com